Boa noite. Faltando 2 dias para as eleições, vamos analisar a disputa pela Câmara, das vagas da Câmara de Mossoró. A gente conversa com Erison Natécio, sócio fundador da TS2 Pesquisas. A gente traz ainda os locais de votação dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode participar agora mesmo através do @Cenário Político TCM, o Instagram, e também no WhatsApp 988028941. A gente vai conversar aqui com o Erison, explicar como é a eleição para a Câmara de Vereadores. A gente, neste ano, vai eleger 21 parlamentares para a Câmara Mossoroense. A gente vai explicar o que é a eleição proporcional. Dentro da pesquisa TCM-TS2, que foi divulgada ontem, a gente vai analisar os mais citados e vai trazer projeções de possíveis eleitos. Então, fique aqui conosco, permaneça aqui no cenário político que a gente vai falar sobre Câmara de Vereadores, hein? Atenção, atenção, vamos falar sobre a corrida ao Legislativo moçoroense. Interaja aqui conosco, mande a sua mensagem. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu já vou logo trazer o boa noite, porque o primeiro conteúdo aqui tem a ver com a pesquisa, né? Boa noite, Erison. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso cenário. Boa noite aos telespectadores da TCM, do cenário político. Sempre um prazer estar aqui com vocês, dessa vez para a gente dissecar um pouco da pesquisa aqui de Mossoró, uma pesquisa ampla, uma pesquisa com 2.000 questionários, uma pesquisa que vai proporcionar as campanhas, né, as candidaturas, os candidatos a vereador, os candidatos a majoritária, analisar, cruzar, né, seja a partir das cotas amostrais, sexo, escolaridade, faixa etária, renda, religião, ocupação, seja pelos aspectos territoriais, né, zona norte, sul, leste, oeste, zona rural, ou pelos seus bairros. Então, a pesquisa ela é muito densa, uma quantidade muito grande de questionários, todos os bairros pesquisados, e mais, Vonúvio, todos os bairros e os chamados microbairros e conjuntos, porque o Santo Antônio, por exemplo, tem Santo Antônio tradicional, tem um trecho que é chamado de José Agripino, Estrada da Raiz, Santa Helena. Então, nós estivemos em todos esses lugares para fazer com que a pesquisa ela seja mais densa, se aproxime ainda mais do eleitor e possa dar oportunidade dos eleitores, dos candidatos a vereador, que são mais territorializados, possam aparecer nas pesquisas. Vou trazer aqui os dados da pesquisa e a gente já vai para o nosso primeiro comentário. A pesquisa tem margem de erro de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 2.000 eleitores de Mossoró entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TS2 Soluções e está registrada com o protocolo no TSE RN 07086/2024. A pesquisa completa está no nosso tcmnoticia.com.br, beleza? Lá você pode fazer os cruzamentos, você pode ver a avaliação dos governos municipal, estadual, federal, enfim, lá você toma de conta da pesquisa. A pesquisa é sua, está lá para você esmiuçar. Mas agora a gente traz a pesquisa que mostra a cristalização dos votos e os votos válidos, o que chama a atenção com relação a esse resultado final. Que resultado final é esse? É quando são eliminados ou excluídos branco, nulo, nenhum, que faz parte da composição daquela pesquisa estimulada, né? Quando os nomes são apresentados. Nesta pesquisa, votos válidos é a forma como o Tribunal Superior Eleitoral finaliza o processo eleitoral. Vamos acompanhar na tela. A gente tem aí a cartela que mostra a cristalização dos votos. Então, detalhando, cristalização é quando o eleitor é questionado pelo entrevistador da TS2. Você pode mudar o seu voto? Você confirma seu voto? Pode mudar o seu voto? 96,3% disseram que votam em Alisson Bezerra e não mudam o voto. 85,1% Laurence, 84,7% Genivan, 94,4% Victor Hugo e 50%
Irmã Conceição. Neste primeiro quesito, Herisson, é possível de checar, é possível de a gente ter uma tendência aqui de voto útil? Olha, Vonúvio, sim, nós temos uma tendência de voto útil, nós temos um número de indecisos que não é relativamente alto, mas ainda tende a ter participação, né? Definir o voto naquele momento em que sai de casa para votar, né? São aquelas pessoas que, apesar de ter assistido debates, apesar de ter assistido a propaganda eleitoral, apesar de ter acompanhado nas redes sociais, ainda tem alguma dúvida, né? São aqueles eleitores mais críticos, aqueles eleitores que eventualmente são menos motivados pelas campanhas eleitorais. Esse voto útil, né, vai depender muito do perfil do indeciso. Se o indeciso for mais à direita, for mais bolsonarista, ele tende, não é uma regra geral, a votar mais ou no Genivan ou no candidato Alisson Bezerra. Se ele for mais de esquerda, mais progressista, ele tende a votar mais, a possibilidade de votar mais para Laurence e, em certa medida, também para Alisson, porque ele circula ali naqueles dois espectros políticos. Tem também o Vitor Hugo, que é um jovem que está lançando a candidatura, né, que vem se destacando aí porque apresenta uma alternativa, uma proposta alternativa, e também a Irmã Conceição, né, que seria mais à direita. Então, o voto útil vai depender mais desse quem é esse eleitor que está indeciso e se realmente esse eleitor vai votar, porque nós temos um feriadão e isso vai impactar no processo de ir das urnas, de adesão ao processo eleitoral, mas, em linhas gerais, Vonúvio, não é uma grande massa de indeciso que movimentaria, né, esse voto útil não seria tão expressivo a ponto de causar algum tipo de turbulência ou instabilidade, melhor dizendo, no processo eleitoral. A gente volta aí para a tabela, né, dos votos válidos agora, e Alisson Bezerra tem 80,6% dos votos válidos, quando são desconsiderados branco, nulo nenhum. Laurence Amorim, 10%. Genivan Vale, 8,3%. Victor Hugo, 1%. E Irmã Conceição, abaixo de 1%. Bem, se a gente pegar estes votos válidos aqui, fazer um comparativo com as eleições de 2020, quando o prefeito Alisson tirou 65.297 votos, 47,52%, né, dos votos válidos. Rosalba Ciarline tirou 59.034 votos, 42,96%. Tá, vamos lá. Esse é o exercício que a gente pode fazer agora. Se a gente fosse colocar na prática, o que representaria estes 80% dos votos válidos do prefeito Alisson? Aí, pelo que a gente observa, é uma reeleição do prefeito. Lá em 2020, a diferença de votos foi de 4.000 e alguma coisa. Mais de 4.000 votos. É possível de se medir os votos obtidos por Alisson a partir desta pesquisa, Edson? Essa pesquisa é um indicador muito positivo, né, para a candidatura do prefeito Alisson, mas o exercício que nós precisamos fazer, Vonúvio, passa e perpassa por dois movimentos de cálculo. O primeiro movimento é a gente prospectar, porque você não tem como saber isso, a gente teria que ter feito uma pesquisa perguntando ao eleitor se ele vai ou não, né, se ele vai com certeza ou se ele não vai votar no dia 6, tá? Porque qual o movimento primeiro que deve ser feito? O tamanho da abstenção no processo eleitoral. Porque, historicamente, Mossoró oscila ali entre 12, 15, 17. Nós já tivemos uma abstenção relativamente alta em outras eleições, mas imaginando que vai ficar ali no cenário pessimista em 17%, né, a gente teria 83% de votos, né, dos 184 mil e frações, né, eleitores que nós temos. Então, essa primeira análise passa por entender ou prospectar quantos eleitores devem votar, certo? E depois desse movimento, a gente vai calcular justamente os votos válidos, né? Quantos votos válidos haveriam. Na última eleição foi 147... Votos válidos, 137.417. Para prefeito? Isso, para prefeito. Então, 94,28%. 147, creio eu, que foi em 2022, para as eleições gerais.
Imaginando que Mossoró possa ter 150 mil, 150, fizemos esse cálculo pela manhã, 153 mil votos válidos, Alisson estaria ali em torno de 110, 111 mil votos, certo? Que é uma votação muito expressiva. Laurence e Genivan iriam oscilar ali entre 10 e 13 mil votos, né? A depender, porque nós temos também o fator da margem de erro, então é um número superlativo, né? Um número expressivo do prefeito Alisson, que aponta já um processo que caminha, né, caso não haja daqui até o dia 6 nenhum fato relevante que possa interferir na imagem do prefeito, né, no seu eleitorado, impactar negativamente, nós podemos afirmar que realmente tende a ser reeleito o prefeito Alisson Bezerra. Bem, vamos voltar aqui à nossa conversa, só que na tela a gente vai trazer aqui a quantidade de vereadores, ou seja, de candidatos por partidos, tá? Vamos lá. Vamos... O que acontece? Vamos lá. O candidato Alisson Bezerra tem os partidos ali, né, no seu guarda-chuva de apoios. União Brasil, 22 candidatos. PSD, 22 candidatos. Republicanos, 21 candidatos. Solidariedade, 22 candidatos. Federação Pessoal Rede, 19 candidatos. Genivan Vale, Avante, 20 candidatos. PL, 22 candidatos. PP, 15 candidatos. Laurence, Federação PSDB Cidadania, 22 candidatos. Federação Brasil da Esperança, que envolve aí PT, PCdoB, PV, 17 candidatos. MDB, 21 candidatos. Victor Hugo, do UP, e Irmã Seição, do PRTB, não tem nominatas para concorrer à Câmara de Vereadores. Tá, aí é o quadro. São mais de 200 candidatos, mais de 230 candidatos aqui em Mossoró. Em 2020 foram mais de 400. Pronto, a gente está vendo aqui, né, quem está no jogo, quem está participando do pleito, quem está disputando. Agora a gente traz a tabela da pesquisa TCM-TS2, os dados que a gente repassou no primeiro bloco. Esta pesquisa, esses dados aí, mostram, né, a primeira sequência ali com pelo menos até 1%, né, de citação dentro dessa pesquisa TCM-TS2. Eu vou abrir aqui no meu telefone, mas a gente pode já observar aqui alguns nomes, né? E está bastante misturado. Está tendo ali novos nomes, como é o próprio Vavá, que está em primeiro lugar aí nesta pesquisa, e tem também o Lucas das Malhas, que busca reeleição, o neto de Dona Maria das Malhas, buscando aí a sua primeira reeleição. Bem, e aí a gente vê em terceiro Raério Cabeção, que apareceu bem nessa pesquisa, Tony Cabelos, Genilson Alves, Petras, Naldo Feitosa, Plúvia. Plúvia é a mulher mais bem colocada, né, nesta lista. Temos também Alex do Frango, Vladimir Cabelo de Negro, João Marcelo, Mazinho do Saci, Eliane Duarte, que é a mãe de Isaac, Costinha, Marleide Cunha, Ricardo de Dodoca, Jailson Nogueira, Didi de Arnaud, Francisco Carlos, Edson Carlos e Marcruti da Maísa. Bem, estes que eu acabei de citar são os 21 melhor posicionados nesta pesquisa. O resultado completo, repito, está lá, tcmnoticia.com.br. Erison, vamos explicar aqui, pronto, aqui são os nomes mais citados. Aí a gente volta aqui para a gente, depois a gente mostra de novo essa tabela. Vamos explicar o funcionamento. Vamos explicar. Ali você viu quem são as peças do jogo, né? Quem está apto a receber o voto, ou seja, que está participando do jogo. Agora vamos às regras do jogo. Isso. Porque a regra proporcional é diferente da regra majoritária. Majoritária é quanto mais votos, está garantido a eleição. Se o prefeito tira mais votos, é eleito. Se o senador, que é uma eleição majoritária também, tira mais votos, está eleito. Governador tira mais votos, está eleito. Proporcional muda. Isso. Quais são essas regras que a gente precisa prestar atenção? Porque nem sempre o melhor posicionado nessa pesquisa, como a gente viu ali, vai de fato ser eleito. Isso. O Brasil tem um modelo de eleições proporcionais, como o próprio nome já diz, é para respeitar a proporcionalidade da representatividade da nossa sociedade. A nossa estrutura de Estado possibilita que as ditas minorias também tenham chance
de enfrentar um processo eleitoral e, eventualmente, ser eleito. Porque se o processo eleitoral, para a representatividade do povo, que no Congresso Nacional são os deputados federais, e nos estados são os deputados estaduais, no município, os vereadores, se fosse uma eleição majoritária, prevaleceria o poder econômico. Porque aí quem tivesse mais recursos iria investir, consequentemente tirar mais votos, enquanto a candidatura que representa um grupo, né, que não é tão não tem estrutura política, enfim, é uma estrutura pobre, por assim dizer, né, sem recursos, tem a chance de eleger a sua representação. Então, o sistema político brasileiro permite isso. Tem uma regra que tem 3 etapas. A primeira etapa são as vagas feitas a partir do alcance, né, de atingir o chamado quociente partidário. O número de votos é dividido pela quantidade de vagas na Casa Legislativa e aí você vai ter o quociente. O partido que tiver a quantidade de votos, né, for votado na quantidade do quociente para cima, faz a partir dali uma vaga, né? Se for 2 vezes o valor do quociente, 2 vagas e por aí vai. Isso tratando do quociente eleitoral. Então, a primeira chamada, como nós costumamos dizer, são das vagas do quociente partidário, do quociente eleitoral que os partidos adquiriram nessa relação. Então, o partido adquiriu, vamos, hipoteticamente, para o telespectador entender, vamos imaginar que a divisão entre o número de votos pelo número de cadeiras deu 5.000 votos. Então, o partido que fizer 5.000 votos, ele já tem uma vaga garantida. E aí depois vem a segunda etapa, que são as sobras. Mas só para recapitular, o partido ele tem direito à vaga, mas se, e somente se, os candidatos aptos a serem eleitos tiver pelo menos 10% de quociente eleitoral, que é para evitar aquele efeito, né, antigo de que pessoas que não têm um número base de votos ocupem as cadeiras, enquanto outros que tiraram muito voto não chegam. Então, fez a vaga no quociente, o seu candidato do partido tem que ter 10% do quociente partidário, né, do quociente eleitoral, melhor dizendo. A segunda chamada, que são a distribuição das sobras, o partido precisa ter feito 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que ter, obrigatoriamente, pelo menos 20% do quociente, que é a chamada, nós costumamos brincar, é a regra 80-20. Então, o partido tem que ter feito 80% e o candidato tem que ter pelo menos 20%. Depois dessa chamada, que rodar 80-20 para todas as coligações, se não restar mais um candidato que tenha o partido 80% e o candidato 20%, e ainda restar vagas por serem ocupadas, aí vai valer quem tiver o maior número de votos. Então, em resumo, é isso. Então, neste caso de Mossoró, nós vamos ter candidatos com muito voto, mas que eventualmente não vai ser eleito porque não atingiu o quociente partidário ou que não atingiu os 80%. Então, para concorrer, tem uma base, Vonúvio. Antes disso, para concorrer à segunda rodada, tem que ter passado pela primeira rodada? Tem porque a primeira rodada é para quem fez as vagas diretas no quociente partidário. Então, sempre a primeira chamada, os primeiros que estarão na lista de eleitos serão aqueles que foram eleitos a partir da vaga conquistada pelo partido na soma de votos, atingindo o quociente partidário. Mas na segunda rodada, o partido, para conseguir eleger um, tem que ter 80%. 80%. Isso. E o candidato 20%. Tem que ter pelo menos 20%. Sim, isso. Então, neste caso, vai concorrer, assim, grosso modo, tá, gente? O partido que fizer 80% e os candidatos que tiverem 20%, eles vão estar concorrendo, tá? Ainda que o partido não faça no quociente a vaga, mas nas sobras eles vão disputar por conta dessa relação 80% do quociente partidário alcançado pelo partido e 20% por conta do vereador. E nós precisamos ver aí na tela, Vonúvio, alguns detalhes que pode ter passado despercebido para alguns. O PSD tem uma briga pesadíssima, né? Porque nós temos aí o Petras, o Alex do Frango, Vladimir de Cabelo de Negro e João Marcelo, um encostado no outro, né? Esse partido que tem potencial para fazer 2 ou 3 vagas, claro que uma quarta é possível, porque vai depender muito dessa relação, né, de distribuição de votos. Mas é a primeira grande briga, né? As pessoas
falam muito que o União Brasil vai ter uma disputa muito pesada, e é verdade, mas o PSD não é diferente. E um outro aspecto que não passou despercebido é o fato de que quem está puxando a federação do PT e dos partidos que fazem parte ali, o PT, PCdoB e PV, é a Plúvia, né? Que a Plúvia puxa, e Marleide, que não aparecia tão bem nas pesquisas, os votos dela começam a aparecer nessa reta final da campanha, né? Tem também o Guimar Nogueira, que tem um desempenho muito bom dentro da federação, e dentro da coligação do candidato Laurence, os nomes do PT são os nomes que estão situados ali, melhor posicionados, figurando com a melhor posição, né? O Vavá é o candidato realmente que puxa, parece, né? A pesquisa dá pistas de que Vavá deve estar, se não for o mais votado, deve estar entre os mais votados, e Lucas das Malha puxa também outra disputa pesadíssima, que é a disputa do União Brasil, né? Há muita especulação, a gente não vai fazer algumas outras especulações para não gerar algum tipo de ruído, mas, em linhas gerais, essa pesquisa proporcional, ela mostra que a grande emoção dessa campanha vai estar na eleição para vereador. Então, para a gente tirar aqui como exemplo o caso do Vavá, que é do Partido Rede. Se Vavá tirar 5 mil votos, mas os demais candidatos da Rede, volta ali na tabela dos candidatos, na outra cartela. Isso, vamos lá. Que a Rede está ali com o Alisson, né? Federação Pessoal Rede, muito bem, são 19 candidatos. Então, Vavá bem posicionado, com uma boa votação, é preciso que os demais candidatos também tirem os votos para poder subir o quociente pelo menos no 80-20. Exato. Essa sua provocação ela é perfeita. E eu vou dar um exemplo, né? Nós utilizamos aí um cálculo que se o quociente fosse 5 mil votos, a soma dos votos de Vavá e dos demais da sua coligação tem que ser superior a 4 mil, que é 80% de 5 mil. Então, para Vavá e os outros candidatos disputarem a eleição, não vai bastar só eles terem mais de 20%. Eles precisam ter os 80%, que nesse exemplo de 5 mil votos, seria 4 mil votos. Então, para disputar, neste exemplo de 5 mil votos, a coligação do Vavá precisaria ter pelo menos 4 mil votos para estar na relação 40-20. 80-20. Perdão, 80-20. Muito bem. Antes de a gente voltar aqui a falar sobre o quadro da Câmara de Vereadores, vamos trazer informações gerais sobre as eleições. Acontece no domingo, a partir das 8 horas da manhã, claro, com a grande cobertura aqui da TCM. Acompanhe a reportagem. Em Mossoró, são 184.677 eleitores aptos a votar no próximo domingo, dia 6 de outubro. Serão 81 locais de votação, com 583 urnas eletrônicas distribuídas entre 2 zonas. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 2.000 pessoas estarão envolvidas na logística de trabalho. A eleição hoje ela está pronta. Eu gosto até de dizer assim, se a gente tivesse que começar a votação agora, era só levar as urnas para os locais e dar início. Na verdade, culmina, né, toda a preparação que a gente faz ao longo dos meses para que nós possamos chegar aqui às vésperas e estar com isso tudo preparado. No sábado, as urnas eletrônicas sairão até os locais de votação. Nossas equipes irão passar em cada sessão, fazer a montagem da urna, colocar as identificações, os cartazes, a lista de candidatos, organizar as mesas, deixar a sessão pronta para que o eleitor lá chegue e exercite o voto. O eleitor é o protagonista na eleição e para votar com tranquilidade é preciso estar atento a algumas recomendações, como por exemplo a documentação necessária. Para ter acesso ao local de votação, os eleitores devem apresentar documento oficial com foto. No caso do documento físico, são aceitos, por exemplo, o RG, a CNH, carteira de trabalho ou carteiras de identificação profissional, como por exemplo a OAB. Já os documentos digitais são aceitos RG, a CNH e o próprio e-título. Outra recomendação é para o eleitor se atentar ao horário de votação. A abertura das sessões acontece às 8 da manhã e o encerramento da votação será às 17. Após esse horário, só vai poder votar o eleitor que já estiver na fila de espera. Também há previsão de atendimento prioritário para grupos específicos.
As pessoas com deficiência, né, têm prioridade garantida por lei, idosos acima de 60 anos e acima de 80 são o que a gente chama de prioridade da prioridade. Quem tem 80 mais, a legislação prevê que eles têm mais prioridade do que os outros. Mas também pessoas que têm mobilidade reduzida, né? E aí o TSE inclui os obesos, ele inclui qualquer pessoa que não seja deficiência, mas com alguma coisa transitória, como uma enfermidade que dificulta essa mobilidade. Nós temos as gestantes, as lactantes, mães com criança de colo, né? E temos também os doadores de sangue, né? Se ele portar a carteira de doador, ele vai ter prioridade. Para quem está trabalhando, nós temos prioridade para juízes e juízas eleitorais, promotores e promotoras eleitorais, servidores da Justiça Eleitoral, os colegas mesários e auxiliares que estão lá trabalhando, eles tiverem sessão diversa, eles podem ir até outra sessão levando sua identificação e ter prioridade. Os policiais e as forças policiais em serviços, né? Aqui em Mossoró, a 34ª Zona também concedeu prioridade para os advogados que estejam trabalhando no dia do pleito, né? Então é importante também aí que se criou essa prioridade aí a mais no âmbito da 34ª Zona Eleitoral. Eu vou acordar cedo, buscar vovô e a gente vai votar já na primeira hora, viu? No primeiro minuto. Porque eu volto lá em Caraúbas e corro aqui para Mossoró para seguir aqui com a nossa cobertura das eleições 2024. A cobertura vai começar às 8 horas da manhã, vai trazer o primeiro voto, a movimentação dos locais de votação aqui de Mossoró, das cidades vizinhas. Depois das 5 horas tem todo aquele processo que você conhece, né? Da apuração, da confirmação dos eleitos. Então, claro que você vai ficar com a gente aqui no domingo. TCM, canal 10, 14.1, Rede TCM de rádios, 95 FM de Mossoró, 98 de Apodi, tem programação específica de cada município, né? Lá em Apodi, em Açu também na Rádio Princesa tem programação lá e, claro, não vai faltar oportunidade de você nos acompanhar e você interagir também conosco, mandar vídeo. Está passando no local de votação, tem alguma complicação, grava o vídeo, manda para a gente repercutir. Antes de a gente voltar aqui a nossa conversa com o Edson, vamos aos locais de votação dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. Local de votação do candidato Alisson Bezerra, da coligação Mossoró do Povo. Local de votação, Escola Estadual Professora Maria Estela Pinheiro Costa, na Avenida Walter Vanderlei, no Liberdade 1. O prefeito não definiu ainda o horário de votação. Genivan Vale, Faculdade de Enfermagem da UERN, fica ali no centro da cidade, vai votar às 9 horas e 22 minutos. Irmã Seição, local de votação, Escola Estadual Governador de Cerrosado, na Avenida Alberto Maranhão, no bairro Bom Jardim. Irmã Seição é a única candidata que vai votar no período da tarde, pelo menos por enquanto, né? Vai votar às 4 horas da tarde. Tem mais aí? Não tem? Laurence, da coligação Mossoró Mais Forte. Laurence vota no Colégio Diocesano Santa Luzia, que fica na Praça João Costa, no bairro Santo Antônio, às 9 horas da manhã. Victor Hugo, do Partido P, vai votar na Escola Estadual Professor Jerônimo Rosado Maia, na Rua Francisco Ismael de Araújo, no Van Rosado. Vai votar por volta das 10 horas da manhã. Está aí, então, os locais de votação dos candidatos à Prefeitura de Mossoró. E claro que nós vamos acompanhar os votos, né, dos candidatos à Prefeitura. Dos 5 candidatos, a gente vai estar acompanhando e você vai ver tudo aqui na tela da TCM. Bem, vamos voltar lá àquela tabela dos partidos e dos candidatos. Vamos voltar para lá só para a gente trazer aqui uma coisa. É uma informação importante. Bem, União Brasil, PSD, Republicano, Solidariedade, Federação PSOL, Rede. Isso, os partidos de Alisson. Genivan Vale, Avante, PL, PP. Laurence, Federação PSDB Cidadania, Federação Brasil da Esperança, MDB. Quem a gente entrevistou na corrida eleitoral, na pré-campanha, na verdade, os presidentes de partidos, dizia o seguinte: nosso partido vai fazer de 2 a 3 vagas, 1 a 2 vagas, 2, 3, 4. E a gente pode citar aqui, no começo dessa nossa análise sobre os partidos e os seus respectivos eleitos, União Brasil é um partido pesado, tem aí 14 vereadores com mandato, os 14 buscando reeleição.
O presidente do partido esteve aqui no cenário político e disse que o partido poderá eleger 10 nomes. E sobra, né, para os demais partidos outros 11 eleitos. Foi ali de uma, digamos assim, de uma positividade enorme aí do Narciso Silva, né, o presidente do União Brasil. Herisson, no quadro que a gente mostrou anterior, a gente viu o prefeito Alisson com uma votação expressiva nos votos válidos. E esse partido pesado, União Brasil, pode chegar a eleger 10 União? Não é impossível. Na verdade, o União Brasil tem um aspecto positivo para o partido, que é muitos candidatos com potencial de atingir os 20%. Né? Então, se o União Brasil faz as suas vagas no quociente partidário, depois todos os outros candidatos ficam aptos a concorrer na relação 80-20. Então, o que para alguns pode parecer um exagero, eu não acho um exagero. União Brasil não será espanto se União Brasil fizer 10 nomes. Herisson, mas nós temos outras coligações com maior potencial, né? Porque caso a sobra, no momento em que ocorre a sobra, vai rodar 80-20 e a relação é da sobra do partido, não é necessariamente do candidato em si, segue a linha da sobra. Então, elege o partido que tiver a maior sobra e tiver nessa relação 80-20, vai fazendo. Agora, vai ter momentos em que alguns partidos eles vão estar de tal forma que vai rodar candidatos diferentes do mesmo partido sendo chamados seguidamente, que é o caso do União Brasil. União Brasil seguramente vai ter 1, 2 ou 3 vereadores que vão ser chamados, que eu digo, vão ocupar a vaga, tá? Seguidamente. Então, eu não excluo essa possibilidade de União Brasil fazer 10 vereadores. Não é impossível. Na verdade, os candidatos tendem a tirar 20% do quociente eleitoral, porque são vereadores de mandato, teoricamente, têm mais estrutura, teoricamente são mais conhecidos, teoricamente têm mais capilaridade. Então, isso é um fator positivo para as candidaturas do União Brasil. E quando a gente vê esses outros partidos da composição do prefeito, junto com os da oposição, então, de fato, existe uma corrida emocionante aí adiante. Algumas situações vão ser decididas no photoshage, né? Fotografia da chegada, porque a federação, o PT tem um voto de legenda que é sempre muito tradicional. A candidatura de Plúvia desponta aqui como a mais significativa do PT. Eu não estou falando de demérito a nenhum outro, estou falando de que parece ser a candidatura com mais estrutura, né? Com maior densidade. Marleide, que já é uma vereadora de mandato, que tem uma atuação em Mossoró que é conhecida, sobretudo na sua área, no seu terreno, no seu território, que é a militância sindical, né? Que é a militância de esquerda, também vem crescendo nas pesquisas, e o PT deve puxar a federação, né, para fazer 1, 2 ou talvez, aí já é uma mera especulação, talvez uma terceira vaga. Mas, de fato, o PT vem muito forte, o PT e a federação, porque antes a gente olhava para o PT, mas ali fazendo uma vaga, talvez disputando uma outra. Nessa federação, eles vão ter, segundo a pesquisa, eles têm um pouco mais de participação. O PL também tem nomes fortes aí surgindo. Então, como você muito bem colocou, Vonúvio, vai ser emocionante essa corrida à Câmara Municipal de Mossoró. Herisson, você citou aí o PT, que faz parte da coligação de apoio a Laurence, mas o partido de Laurence é o PSDB. Isso. O PSDB poderá fazer algum nome? É o grande desafio, né? O PSDB, especula-se muito que o PSDB vai fazer um nome. O desafio do PSDB vai ser fazer os 80 enquanto partido e ter candidatos com 20% do quociente eleitoral. Mais ou menos o que aconteceu, que era o desafio do Solidariedade, do MDB e de outros partidos na eleição para deputado federal, né? Fazer os 80% e ter candidatos que atingissem os 20%. A última vaga foi para o Sargento Gonçalves, justamente porque o Solidariedade não tinha atingido os 80%, o MDB não tinha atingido os 80%, o PP do ex-deputado Beto Rosado também não tinha atingido, girou até União Brasil, a candidata, salvo engano, Carla Dixon, não tinha os 20%, e quando chegou para o PT, a Samanda, por poucos votos, não atingiu
os 20%. E aí acabou rodando, a gente diz rodando, girando, e caiu no PL do Sargento Gonçalves, que foi o candidato que das sobras que tinha os 20%. Então, o desafio do PSDB é ter os 80% e também ter candidatos com 20% do quociente eleitoral. Imagine você correr na areia da praia, segurando um fardo de arroz, de farinha nas costas e puxando peso. É isso que está acontecendo nas eleições proporcionais deste ano. Por quê? Aumenta o quociente eleitoral, aumenta o muro para você ultrapassar e ser eleito, aumenta também, na verdade, diminui a quantidade de pessoas no partido para juntar voto, porque, eu não sei como era antes, no seu tempo, Erison, mas eu só me lembro nesse tempo de hoje, mas eram muito mais candidatos, né? Era uma farra de candidatos. E hoje não, cada partido só pode candidatar o número de vagas em disputa mais um, ou seja, o máximo 2 candidatos, 22 candidatos por partido. Então, aumenta demais o peso, aumenta demais ali a dificuldade, né, deste processo eleitoral. O que a gente falou agora há pouco, não basta só quem puxa votos ter ali votos significativos, mas os demais também ter essa composição para dar esse suporte para quem está em cima ser eleito e puxar um outro que venha logo abaixo. Então, as regras do jogo, como a gente vem falando aqui, as regras se tornaram mais difíceis, né, Erison? Bem mais. É desafiador para os partidos e, ao mesmo tempo, é desafiador para os candidatos, porque antes a sobra era disputada, o candidato ali, nós tivemos candidatos com 800 votos, 900 votos, que foram eleitos na eleição passada. Esse ano é uma espécie de cláusula de barreira, de fato, você usou a expressão correta, é uma barreira para as candidaturas, e isso vai dificultar. Por dever de justiça e isonomia, nós falamos dos partidos e não falamos do PL. O PL tem 3 candidaturas que estão aí disputando fortemente, que eu identifico aqui já à frente. O Mazinho Saci, o Jailson Nogueira e o Coronel Gomes têm aí aparentam ser os puxadores a Aline Couto também. do PL. E a Aline Couto, perdão, a Aline Couto também está aqui na lista. Então, são nomes que não podem ser esquecidos nesse processo eleitoral, porque o PL, né, vem forte na sua proporcional, e esses candidatos, né, que foram muito citados, Mazinho Saci, Coronel Gomes, Jailson e Aline Couto, devem aí puxar o comando do PL para a corrida, na corrida à Câmara Municipal de Mossoró. Um abraço aqui para o professor Antônio Félix, do bairro 12 anos, quem também manda mensagem aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, João de Jaime, obrigado João de Jaime, acompanhando sempre aqui a gente, obrigado pela audiência. José Santos também aqui conosco, obrigado a todo mundo que está mandando mensagem aqui. Erison Natécio, muito obrigado por ter feito companhia aqui aos nossos telespectadores do cenário político, aos nossos ouvintes lá na Rádio 95, analisando as pesquisas. Isso a gente só via em emissoras de nível nacional, e um diretor de instituto de pesquisa vindo comentar pesquisa é algo inédito até mesmo aqui no Rio Grande do Norte. Muito obrigado demais aí pelas análises, pelas colocações, e quem ganha, claro, é nosso telespectador, nosso ouvinte, e até a próxima. Obrigado, Vonúvio, obrigado ao Grupo TCM pela confiança, pela parceria. O conceito desse projeto das eleições de 2024 foi muito pautado pela ética, pela transparência, pela imparcialidade. E aí fazer a pesquisa de uma forma diferente, de uma forma transparente, de fácil acesso ao público, é um legado que esses 2 grupos, TCM e TS2, entregam ao município de Mossoró. A partir de agora, o eleitor não vai mais admitir uma pesquisa que não tem essa riqueza de detalhes, e é por isso que a gente agradece a TCM pela parceria e pela confiança. Obrigado, bom final de semana e até a próxima oportunidade. A você de casa, a gente agradece demais a audiência. Um ótimo sábado e domingo, 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui ao vivo para você durante todo o período de votação e também de apuração às confirmações dos eleitos. Até domingo, um abraço.